É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui de volta em mais uma participação aqui no YouTube com esse novo canal de informação com Ed Moreno aqui, que você tem acompanhado as informações e também acompanhado as opiniões sobre o que tem acontecido, principalmente a nível nacional, mas falamos também do município de Ponta Porã aí com os seus problemas. Ontem foi dia de chuva aqui em Ponta Porã e o posto de saúde lá do Marambaia, o teto veio abaixo, né? Com uma chuva nem tão forte assim, né? Foi uma pancada, diria assim, considerável, respeitável, mas nada que possa dizer que foi tão forte e tão intensa que o posto de saúde não resistiu, né? O teto não resistiu. E tá desse jeito, né? É a mesma administração de 2 anos atrás, então não dá para culpar a administração anterior, até porque prédio público precisa de manutenção, né? Tudo que é construído precisa de manutenção. Se não houver manutenção, acaba dando problema. Foi o que aconteceu lá nesse posto de saúde, né? A administração de Eduardo Campos, né, que assumiu no dia 1º de janeiro com sua esposa de secretária de Governo e Comunicação, não respeitando a lei, né? Portanto, promovendo o nepotismo no seu governo, claramente, né? E sem uma oposição, né? Sem ninguém para contrapor, sem ninguém para questionar essa nomeação que fere a lei, né? E causa, né, e provoca o nepotismo aqui no município. Eu disse e repito, será que algum vereador vai questionar isso, né? Vamos esperar no primeiro dia de trabalho dos vereadores, em fevereiro, para ver se alguém vai questionar. Eu duvido que alguém vai questionar, mas né, vamos esperar que alguém com bom senso lá questione essa situação. Também não ouvi nada por parte de Ministério Público, enfim, né? Tá todo mundo quieto em relação a essa situação, né? Falando do Brasil, a nível de Brasil, né? Nós tivemos aí algumas situações que estão acontecendo pelo país, né? Já há algum tempo, e essa situação do Pix está pegando bastante, né? Pegando muito e pegou muito mal para o governo Lula, né? É uma situação complicada e que o governo dele não consegue sair dessa situação, né? Não consegue sair dessa pressão que foi exercida com esse monitoramento que vai ser feito, né? Ou que seria feito, sabe por quê? O que aconteceu? Informação que chegou agora à tarde aí e caiu como uma bomba, né? O povo tem muita força. O povo tem uma força incrível. Só precisa saber usar, precisa saber votar, precisa saber escolher melhor os seus comandados. Precisa fazer valer essa força, né? Foi tanta a reclamação em relação ao Pix que o governo Lula acabou se acovardando e revogou o ato da Receita Federal sobre o monitoramento do Pix, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou hoje que o governo vai revogar a normativa da Receita Federal que previa o monitoramento de transações realizadas por meio do Pix. A decisão foi tomada após intensas críticas, desgaste na opinião pública e a revolta popular que foi intensa, né? Certamente o ponto-chave para essa queda da normativa aí foi o vídeo de Nicolas, que ultrapassou 160 milhões de visualizações, né? Realmente o Nicolas foi didático, né? Ele explicou toda a situação e falou claramente, né? Porque a esquerda está acusando todo mundo aí de disseminar fake news falando sobre a taxação do Pix, né? Não é verdade. Todo mundo está falando aí do monitoramento, né? Que a Receita Federal está de olho, sim, no faturamento das pessoas pobres aí para arrecadar, né? É um governo que gasta demais e precisa arrecadar. E a situação é essa, né? Só que a pressão foi tão grande que o governo Lula revogou, né? O povo tem o poder nas mãos, né? E essa decisão do governo Lula deixa muito claro do poder do povo, né? O governo Lula se acovardou e revogou o ato da Receita Federal sobre o monitoramento do Pix, né? O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, quase chorando, né? Deu uma entrevista hoje para a imprensa e confirmou, né, que o governo vai revogar a normativa da Receita Federal que previa esse monitoramento de transações realizadas por meio do Pix. Mas isso é só um recuo porque a pressão foi muito grande. Pode esperar aí que vai ter alguma coisa mais para frente aí, né?
Só que é aquela história, o povo viu que tem força, o povo mostrou que tem força, e através das redes sociais, as informações corretas chegaram à população, né? O vídeo do Nicolas, somente no Instagram, deu mais de 160 milhões de visualizações, né? Fora outros números impressionantes de compartilhamento, se tornando o vídeo político mais visto da história, não é só do Brasil não, de toda a história aí, o vídeo político mais visto, esse do Nicolas Ferreira, o deputado por Minas Gerais, deputado do PL por Minas Gerais, né? E depois desse vídeo dele, é que já havia uma pressão muito grande, mas depois desse vídeo dele, realmente a pressão ficou muito maior. O governo Lula não aguentou e vai revogar essa normativa da Receita Federal, né, que estava prevendo aí o monitoramento das transações realizadas pelo Pix. Ia prejudicar muita gente, já estava prejudicando muita gente, né, principalmente os mais pobres que estavam deixando de usar o Pix. Não podiam usar porque os estabelecimentos não estavam mais, né, recebendo pelo Pix e pelo cartão de crédito. Então, voltou atrás o governo, né, para mostrar a força da população em relação ao governo, né? É só pressionar que as coisas acontecem. Se o governo se levantar, se o povo se levantar contra um governo corrupto, como é o caso hoje do Brasil, as coisas mudam, né? Mas é preciso o povo de verdade se levantar. E o povo se levantou dessa vez, deixou o presidente Lula e sua equipe em uma situação bastante pressionada e eles voltaram atrás. E em relação a Donald Trump, né, às vésperas de sua posse, o Hamas assinou um cessar-fogo com Israel, né? Até porque o Trump deu o ultimato, né? Se até a sua posse os reféns não voltarem, o inferno, né, se desencadearia, né? Após 467 dias de guerra e quase 48 mil mortos, Israel e Hamas firmaram cessar-fogo nesta quarta-feira, com início programado para o domingo, dia 19. Este é o segundo acordo desde o início do conflito em outubro de 2023 e tem como objetivo promover uma trégua definitiva implementada em fases. Tudo isso ocorre poucos dias da posse de Donald Trump. A proposta prevê a libertação gradual de reféns, retirada de tropas israelenses da faixa de Gaza e um aumento significativo na ajuda humanitária. Os itens, né, as condições: primeiro, libertações de reféns. Inicialmente, 33 reféns, incluindo mulheres, crianças e idosos, serão devolvidos a Israel. Negociações futuras vão abordar a liberação de outros reféns e a devolução de corpos. Israel, em troca, libertará mais de 1.000 prisioneiros palestinos, excluindo membros do Hamas envolvidos nos ataques de 2023. Segundo, retirada de tropas. A retirada será feita em etapas, com Israel mantendo presença ao longo da fronteira para a segurança. Partes do corredor da Filadélfia entre Gaza e Egito serão desocupadas gradualmente. Terceiro, a entrada de suprimentos será ampliada com prioridade para assistência médica e alimentos. Terceiro, então, a ajuda humanitária, né? O acordo foi mediado pelo Catar com apoio do Egito e dos Estados Unidos. Durante o anúncio oficial, o premier do Catar, Mohammed bin Abdulrahman, pediu o comprometimento de ambas as partes. Apesar disso, questões como o controle do corredor da Filadélfia geraram tensões durante essas negociações. Trump já havia prometido um cessar-fogo em sua gestão, né? Sua equipe, incluindo Steve Witkoff, participou das negociações com o objetivo de reforçar a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. E, como ele prometeu, né, se os reféns não voltassem para Israel até o dia da sua posse, o inferno se desencadearia no Oriente Médio. A brincadeira parece que está acabando antes mesmo da posse de Donald Trump. Vai mudar muita coisa, sim, para quem não queria, para quem achava que não mudaria, vai mudar muita coisa, sim, após a posse do Donald Trump. E ainda falando sobre a Meta, né? A situação da Meta, controladora de gigantes como Facebook e Instagram, comunicou sua decisão de demitir cerca de 5% de sua força de trabalho
priorizando a saída de funcionários com baixo desempenho. A medida anunciada na terça-feira pelo CEO Mark Zuckerberg representa o maior corte desde as demissões de 2022 e 2023, quando aproximadamente 21 mil postos foram eliminados. Segundo o Zuckerberg, a iniciativa faz parte de uma estratégia de intensificação das operações rumo a 2025, ano que ele descreveu como desafiador e intenso. Em um memorando interno divulgado à CNBC, o executivo afirmou que a empresa está elevando os padrões de gestão de desempenho e adotando uma abordagem mais ágil. Os trabalhadores afetados serão notificados até 10 de fevereiro e vão receber pacotes de indenização compatíveis com os precedentes da companhia, né? Falar em Zuckerberg, né? Ele anunciou essa demissão em massa aí, faz parte da estratégia da empresa. E a Meta, que é a empresa responsável pelas plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, respondeu na segunda-feira às perguntas feitas pela Advocacia Geral da União do Brasil, né, sobre suas estratégias para garantir o cumprimento das obrigações legais no combate a crimes como racismo e homofobia em suas redes sociais. A resposta foi dada no contexto de um crescente debate sobre a responsabilidade das grandes empresas de tecnologia na prevenção e enfrentamento de discursos de ódio e discriminação. E em sua resposta, a Meta destacou as diversas ações que tem implementado para combater conteúdos prejudiciais em suas plataformas. A empresa afirmou que investe constantemente em inteligência artificial e em sistemas de moderação para identificar e remover postagens que promovam discursos de ódio. A gente sabe que os discursos de ódio eles partem da esquerda, principalmente, né? E acusam o pessoal da direita dessa disseminação do ódio. E muitas vezes a homofobia parte dos próprios esquerdistas, né? E que o racismo também, né? E que eles acabam atribuindo ao pessoal de direita, né? Bom, a checagem acabou, agora a situação mudou e as mentiraiadas, as fake news, as verdadeiras fake news, né, estão saindo do contexto, né? E assim a gente espera que aconteça e permaneça. E vamos falar da situação econômica do Brasil, que tem mudado muitas situações. A Azul, a companhia aérea Azul, está suspendendo voos em cidades do norte e do nordeste por causa da alta do dólar e inflação da operação, né? A companhia aérea informou que vai suspender os voos a partir do dia 10 de março como parte de estratégia de aumentar a rentabilidade da operação. A companhia aérea Azul informou hoje que vai suspender os voos em cidades das regiões norte e nordeste. Em nota, a empresa salientou que os voos serão suspensos a partir do dia 10 de março por causa do aumento nos custos operacionais, a alta do dólar e a necessidade de tornar as operações mais rentáveis. Aquela história de que os aeroportos iriam parecer rodoviárias está longe de acontecer, né? As cidades que terão seus voos afetados serão Ceará, né? No Ceará serão as cidades de Sobral, Benedito, Crateús e Iguatu, todos operados pela Azul, Azul Conecta, né? Que foram totalmente cancelados. Permanecem voos regulares em Juazeiro do Norte, Jericoacoara e Fortaleza. No Piauí, as cidades que terão os voos cancelados são Parnaíba, São Raimundo, Nonato, que tinham conexões diretas com a capital Teresina e vão ser cancelados. No Maranhão, São Luís e Barreirinhas, que já está suspensa. No Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró, que vai ser cancelada, né? A Azul informa que está sempre avaliando as possibilidades e necessidade de mercado e, consequentemente, mudanças fazem parte do planejamento operacional. Como empresa competitiva, a companhia reavalia constantemente as operações em suas bases, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda, segundo informações da nota da Azul. E a Azul está registrando um prejuízo, né, no terceiro trimestre, apresentou, né, um prejuízo no terceiro trimestre de 2024, registrou um prejuízo aí líquido de 203 milhões no terceiro trimestre de 2024, né? O vermelho foi reduzido de 76,3% na comparação com o desempenho negativo de 856 milhões registrados no mesmo período de 2023. A questão é que
A Azul está suspendendo voos em cidades do Norte e Nordeste, não são todas, claro, mas algumas, em cidades importantes do Norte e Nordeste, por causa da alta do dólar e a inflação da operação, né? O custo dessa operação. Então está tentando baratear essas operações nessas localidades, né? Deixa eu ver aqui, vamos acompanhar um pouquinho aqui o que nós temos de esporte, porque nós tivemos jogos ontem pela Copinha, né? Tivemos jogos ontem pela Copinha, vamos ter os estaduais que estão já sendo realizados, mas dos estaduais a gente vai falar amanhã, né? Vamos falar amanhã. Por enquanto vamos falar de Copinha, porque a Copinha está prosseguindo aí, e nós tivemos jogos ontem, já pela terceira fase da competição, com o Botafogo vencendo a Ponte Preta por 1-0. O Mirassol foi derrotado pelo Criciúma por 2-0. O Guarani ganhou do Atlético Mineiro 3-1. Ferroviária e Santos empataram em 2-2, né? Nos pênaltis, a Ferroviária se classificou ao vencer por 6-5. O Santos abriu 2-0 no tempo normal. No segundo tempo acabou sofrendo 2 gols. E a Ferroviária acabou ganhando nos pênaltis e avançando. O Fluminense venceu ontem também o Água Santa por 1-0. O São Paulo venceu o Juventude por 1-0. Se classificou. O Cruzeiro ganhou da Portuguesa por 3-1 e também está na outra fase. O Bahia ganhou do Coritiba por 2-0 e o Audax hoje já ganhou do Atlético Paranaense por 1-0 e passou de fase. O Grêmio ganhou do Goiás por 4-0, também está na próxima fase. O Ituano ganhou do Fortaleza por 3-2, também está classificado. O Flamengo de Guarulhos, o Flamengo de São Paulo, empatou com o Ibrachina em 1-1, ganhou nos pênaltis do Flamengo por 3-0. O Flamengo de Guarulhos está classificado. E o Vasco ganhou do Ceará por 3-2. Ainda restam jogos de hoje. Na Arena Barueri tem confronto Palmeiras e Sport, Zumbi e Bragantino. Lá em Santo André, o Vila Nova joga contra o Corinthians. São os jogos que ainda restam da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos campeonatos regionais, nós tivemos a Taça Guanabara, com um jogo realizado ontem, né? Nós tivemos um jogo já realizado na rodada de ontem, válido pela segunda rodada, né? Aliás, 2 jogos. O Botafogo ganhou da Portuguesa por 2-0 no Engenhão, primeira vitória do Botafogo. O Maricá ganhou do Boa Vista por 1-0. Hoje ainda tem Nova Iguaçu e Sampaio Correia, Volta Redonda e Fluminense. Amanhã Madureira e Flamengo e Vasco e Bangu pelo campeonato Carioca, pela Taça Guanabara, o primeiro turno aí do Campeonato Carioca. No Campeonato Paulista vai começar hoje, né? A rodada do maior campeonato estadual do país, né? O Campeonato Paulista, que tem jogos hoje. A primeira rodada prevê aí os jogos entre Novo Horizontino e Ponte Preta. No Benitão nós teremos também hoje o Velo Clube enfrentando o Noroeste. No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No Allianz Parque tem às 20h35 Palmeiras e Portuguesa. Amanhã, no Distrital de Inamar, o Água Santa joga contra o São Bernardo. Às 17h30, 18h30 em Bragança Paulista tem Bragantino e Corinthians. Na Vila Belmiro, 20h30 tem Santos e Mirassol. E no Mané Garrincha tem São Paulo e Inter de Limeira. Foi a luz por aqui, né? Deu uma queda de energia. Será que eu estou aparecendo aí? Muito pouco, né? Muito pouco, mas vamos encerrando então aqui a nossa participação e esperando contar aí com a sua participação, com a sua ajuda, né, no nosso vídeo aqui, nesse nosso canal de informações e opiniões aqui pelo YouTube, que é o seu novo canal de informações com o jornalista Ed Moreno. Então contamos com a sua colaboração, pedindo aí que você clique, dê o seu joinha aí também e também se inscreva no canal para nos ajudar com esse novo canal de informações e opiniões com este humilde jornalista aqui no YouTube. Grande abraço e até a próxima oportunidade.